Há um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um cansaço que se acumula quando vivemos imersos no barulho interno, nas expectativas que nos apertam, nos medos que não confessamos, nos padrões antigos que repetimos sem perceber. É um ruído invisível que nos tira a clareza, que abafa o silêncio onde a prosperidade poderia germinar. Você talvez o sinta agora mesmo, aquela sensação de estar fazendo tudo certo, mas ainda assim sentir um peso, uma trava, uma ausência de fluxo. É o conflito entre o que a razão diz, eu deveria estar em paz, e o que o coração responde, há algo me bloqueando. Imagine por um instante que sua mente é um jardim. Um jardim que um dia foi fértil, mas que aos poucos começou a ser tomado por ervas daninhas que cresceram sem aviso, silenciosas, pequenas, quase imperceptíveis. E o mais curioso é que essas plantas não surgem do nada. Elas nascem de crenças antigas, de dores não curadas, de hábitos que acreditamos necessários, mas que apenas consomem a energia do solo. A flor que você tanto busca, prosperidade, leveza, sentido, talvez esteja tentando brotar, mas não encontra espaço. É sufocada por tudo aquilo que ainda não foi removido. Epicteto escreveu: algumas coisas estão em nosso poder, outras não estão. E nessa distinção simples mora a liberdade. Porque prosperar não é conquistar mais coisas, mas libertar-se do que impede que o que é natural em você, a abundância, a sabedoria, o equilíbrio, floresça sem esforço. Prosperar é limpar o terreno interno, é cessar a guerra entre o que você quer e o que você ainda carrega. Remover silenciosamente não é um ato de drama, nem uma ruptura ruidosa. É uma purificação. É o gesto paciente do jardineiro, que ajoelha-se ao amanhecer e, em silêncio, retira com as próprias mãos as raízes que já não servem. Ele não grita, não julga, não se apressa. Apenas remove, com consciência, o que impede o solo de respirar. Assim também é o trabalho da alma, uma remoção interna, discreta, mas poderosa. Talvez você tenha se acostumado a procurar respostas em livros, cursos, metas e planos, e tudo isso tem valor. Mas a verdade é que há um momento em que o que precisa ser feito não é acrescentar, mas retirar. A prosperidade não entra onde há excesso de ruído. Ela nasce no espaço que você cria quando decide soltar, quando decide calar o que pesa e ouvir o que é verdadeiro. Ao longo desta jornada, vamos juntos identificar 10 coisas que precisam ser removidas, não com pressa, não com culpa, mas com consciência. 10 raízes que, aos poucos, foram se enroscando em sua mente e no seu coração, e que talvez estejam impedindo que você viva com plenitude, equilíbrio e propósito. São crenças, hábitos, relacionamentos e pensamentos que silenciosamente te afastam do que é essencial. Enquanto ouvimos, permita-se sentir. Permita-se reconhecer o que ainda te prende. Não se apresse em mudar nada agora. Apenas observe. Porque o primeiro passo da transformação não é o movimento, é o reconhecimento. O resto virá naturalmente, como o desabrochar de uma flor quando o terreno finalmente está limpo. Hoje, começamos a jornada do desapego interior. A jornada de remover o que pesa, o que distorce, o que suga a energia que deveria alimentar o seu florescimento. E à medida que caminhamos juntos, convido você a respirar fundo e lembrar: não há pressa. Prosperidade não é velocidade, é harmonia. É estar em paz com o tempo das coisas, inclusive com o seu próprio tempo. No final, você perceberá que remover é, na verdade, um ato de amor. Um amor silencioso por si mesmo, porque prosperar é, antes de tudo, se permitir existir sem o peso do que não te pertence mais. E este é o início. O início de um retorno a si, de um espaço novo que começa a se abrir dentro de você. Se você sente que esta mensagem fala com a sua alma, escreva nos comentários: eu escolho limpar meu jardim interno e permitir que a prosperidade floresça. E leia os comentários também. Há força em quem caminha junto no mesmo propósito. Agora, siga comigo. No próximo capítulo vamos olhar para a primeira erva daninha que rouba sua energia.
A autocrítica permanente. Há uma voz dentro de você que fala baixo, mas fala o tempo todo. Uma voz que analisa cada gesto, cada palavra, cada decisão, que transforma cada erro em sentença. Essa voz veste o disfarce da consciência, mas na verdade é o eco do medo. Ela não quer o seu bem, quer o seu controle, e é por isso que ela te esgota. Talvez você acorde e já comece a se cobrar. O corpo ainda está cansado, mas a mente já está em julgamento. Você deveria ter feito mais ontem. Você está ficando para trás. Você não é suficiente. Essas frases se repetem com tanta frequência que, de tanto ouvi-las, você começa a acreditar nelas. E então vive em um estado permanente de dívida emocional consigo mesmo. Nunca é o bastante. Nunca é o bastante. Mas o que é bastante? Quem decidiu essa medida invisível que te faz sentir sempre aquém? A autocrítica permanente é uma prisão que se disfarça de progresso. Você acredita que está se aprimorando, quando na verdade está se punindo. É como tentar fazer uma flor crescer, empurrando-a com força. Quanto mais empurra, mais ela quebra. O estoico Sêneca escreveu: "O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais do que o necessário." E é isso que a autocrítica faz. Te faz sofrer duas vezes, quando algo dá errado e quando você se culpa por ter errado. Ela te faz reviver o erro repetidas vezes, como um filme que nunca termina. Mas o que você não percebe é que cada repetição rouba um pouco da sua energia vital, da sua paz e da sua capacidade de aprender. A prosperidade não floresce em um solo encharcado de autodepreciação. O solo precisa de compaixão, não de culpa. O crescimento precisa de paciência, não de punição. Há um tipo de força que só nasce quando você se trata com ternura. Quando você entende que o aprendizado acontece na aceitação do erro, não na condenação dele. Pense em alguém que vive tentando melhorar, mas que se julga a cada passo. Essa pessoa não cresce, se desgasta. Ela repete os mesmos padrões porque confunde autocrítica com autoconsciência. E há uma diferença profunda entre as duas. A autocrítica fere, a autoconsciência cura. Uma te prende no passado, a outra te abre para o presente. Você não precisa se tornar seu próprio inimigo para evoluir. Não é falta de motivação o que te impede de avançar, é falta de compaixão interna. Quando você se perdoa, o aprendizado flui. Quando você se acolhe, o erro vira lição. Quando você se compreende, o medo perde a voz. Nos próximos dias, observe o modo como você fala consigo mesmo. Perceba as palavras que usa ao se olhar no espelho, ao revisar o que fez, ao lembrar do que não deu certo. E quando ouvir aquela voz dura, apenas diga a si mesmo: "Esta voz não me define." Diga isso com suavidade, sem desafio, sem raiva. Diga como quem se liberta, não como quem se defende. O respeito próprio começa quando o diálogo interno se torna mais gentil. Quando você para de se tratar como um inimigo e começa a se ver como um aprendiz. Porque é no acolhimento que o verdadeiro progresso acontece. Remover a autocrítica permanente é um ato silencioso de coragem. É decidir que, a partir de agora, a sua voz interior será uma aliada e não um carrasco. É compreender que você não precisa ser perfeito para ser digno. É aceitar que o erro não é o fim, mas o caminho para o entendimento. Lembre-se, o jardineiro não grita com a planta quando ela cresce torta. Ele apenas ajusta com cuidado e permite que ela siga. Você também pode fazer o mesmo com a sua alma. Com calma, com respeito, com amor. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários. Eu escolho ser mais gentil comigo e permitir que a prosperidade floresça em mim. E leia as palavras dos outros, a cura na partilha silenciosa. Agora, respire. Sinta o peso que começa a sair. No próximo capítulo, vamos falar sobre outro inimigo silencioso da prosperidade. O sim automático a tudo e todos. Há pessoas que dizem sim com o coração cansado, que aceitam pedidos, tarefas, convites, responsabilidades, não por vontade, mas por medo de decepcionar. É o sim que nasce do peso da culpa, não da leveza do amor.
E aos poucos, esse hábito de agradar transforma-se numa prisão invisível, onde o outro sempre vem primeiro e o próprio ser fica esquecido. Dizer sim o tempo todo parece generosidade, mas na verdade é autoabandono disfarçado de bondade. O que poucos percebem é que a prosperidade não habita corações exaustos. O excesso de disponibilidade é um tipo de desperdício espiritual. Quando você se oferece além do que pode, deixa de oferecer o que tem de mais valioso: presença real, energia vital, clareza. Há uma grande diferença entre servir por amor e se submeter por medo. E é nesse ponto que a alma se divide, quando o sim passa a custar paz. Marco Aurélio dizia que a alma se torna da cor dos pensamentos que a dominam. Se o pensamento dominante é "eu preciso agradar para ser amado", então a alma se pinta de culpa. E essa culpa começa a roubar a prosperidade, porque nada de verdadeiro floresce num solo onde a entrega é forçada. Dizer não quando o corpo pede descanso é um ato de respeito próprio. Dizer não quando o coração sente desconforto é um ato de sabedoria. A prosperidade precisa de limites, como o rio precisa de margens para continuar a fluir. Há uma ternura silenciosa no não dito com consciência. Ele não é recusa, é proteção. Ele não afasta, apenas delimita o espaço do amor saudável. Quando você diz sim a tudo, acaba dizendo não a si mesmo. E é nesse desequilíbrio que nascem a ansiedade, o ressentimento e a sensação de estar sempre devendo algo a alguém. A verdadeira generosidade não exige sacrifício constante, exige presença autêntica. Remover o sim automático é permitir que sua energia volte ao seu centro. É aprender que sua paz não é negociável, que ajudar não é se anular, que estar disponível não significa estar ausente de si. A prosperidade começa quando você aprende a oferecer o que é inteiro, não o que sobra de um coração esgotado. E talvez hoje seja o dia de se lembrar. O não que nasce do respeito próprio é o primeiro sim que você diz à sua própria vida. Poucas prisões são tão sutis quanto a necessidade de ser aprovado. Às vezes você nem percebe, mas suas escolhas começam a girar em torno do que os outros vão pensar. A roupa que veste, o trabalho que escolhe, até o modo como se comporta. Tudo passa por esse filtro invisível da aceitação, e o preço é alto. Cada vez que você molda sua vida para caber nas expectativas alheias, um pedaço da sua autenticidade se apaga em silêncio. Epicteto advertia: a liberdade está em viver conforme a própria natureza. E é impossível viver assim quando o olhar do outro se torna seu espelho. O desejo de agradar cria uma distância entre quem você é e quem você mostra ser. Essa distância é o espaço onde a ansiedade cresce, porque quanto mais você tenta manter a imagem perfeita, mais medo sente de ser visto como realmente é. Prosperidade e disfarce não coexistem. Onde há disfarce, há esforço, e onde há esforço constante, não há paz. A dependência da aprovação é uma forma disfarçada de medo de rejeição, e o medo de rejeição nasce da falsa crença de que o amor precisa ser conquistado. Você não precisa ser admirado para ser digno. O valor da sua existência não se mede em aplausos. Ele se revela no silêncio, na coerência, naquilo que você faz quando ninguém está olhando. Quando você busca validação externa, entrega seu poder de decidir, de agir, de ser. E quanto mais o entrega, mais se sente vazio. Imagine o quanto de energia se perde tentando agradar. Horas, dias, anos, gastos em moldar comportamentos, censurar emoções, evitar julgamentos. Essa energia é a mesma que poderia estar sendo usada para construir sua verdadeira prosperidade, aquela que nasce da autenticidade, da calma, da confiança em seu próprio caminho. O olhar do outro pode até inspirar, mas não deve comandar. Remover a dependência da opinião alheia é uma libertação silenciosa. É parar de viver como reflexo e voltar a ser fonte. É olhar para dentro e reconhecer: eu me basto. É compreender que sua missão, seus dons, suas escolhas não precisam de aprovação, mas de presença. Quando você começa a agir a partir do que é verdadeiro em si,
O julgamento dos outros perde poder, e o que sobra é leveza, clareza e força interior. A prosperidade não chega quando todos te aplaudem, mas quando você se sente inteiro, mesmo que em silêncio. Há uma forma sutil de autossabotagem que muitos confundem com produtividade. É quando você se mantém ocupado o tempo todo, mas sente que está sempre adiando o que realmente importa. Você responde mensagens, organiza papéis, cumpre tarefas pequenas, mas aquilo que daria sentido à sua jornada fica sempre para depois. É uma forma elegante de fuga, porque parece eficiência, mas é medo. Medo de encarar o essencial. A mente se acostuma com o conforto das urgências. O que é imediato parece mais importante, e o que é profundo, mais ameaçador. A neurociência explica que a mente busca recompensas rápidas, e o verdadeiro propósito exige espera, foco e silêncio, elementos que o ego moderno evita. Assim, vamos empilhando ocupações como quem constrói uma muralha em torno do que mais teme, o vazio de ter que se confrontar. A procrastinação, em sua essência, é medo de contato com o próprio poder. Epicteto dizia: nenhum homem é livre a menos que seja senhor de si mesmo. E adiar o que te chama é uma forma de ceder o comando. Você entrega seus dias a distrações e chama isso de cansaço, quando na verdade é fuga. O tempo não é o vilão. O que falta não é tempo, é direção. A prosperidade não nasce da pressa, nasce da precisão, do gesto que foca no que importa, mesmo que o mundo pareça apressado demais para entender. Talvez você tenha percebido isso. Quanto mais adia o essencial, mais o corpo se cansa, mais a mente se agita, mais a alma sente que está vivendo aquém do que poderia. A procrastinação não rouba minutos, rouba sentido. E o sentido é o combustível da prosperidade. Há pessoas que fazem muito, mas não avançam, e há outras que fazem pouco, mas tocam o essencial e por isso crescem em silêncio. A diferença está em escolher o que merece sua energia. Remover a procrastinação disfarçada de prioridade é um ato de alinhamento interno. É aprender a dizer: hoje eu me volto ao que é verdadeiro. É compreender que cada tarefa essencial concluída é um passo em direção à prosperidade real. Porque prosperar não é ter mais tarefas, é ter mais sentido em cada gesto. Quando o propósito volta ao centro, o tempo se expande, o peso diminui e o silêncio volta a ser fértil. Há vínculos que parecem amor, mas são prisão. Relações onde o cuidado vira controle, a ajuda vira culpa e o amor se transforma em desgaste. Muitas vezes você acredita estar fazendo o bem, oferecendo apoio, compreendendo, perdoando, mas o preço disso é a sua própria paz. A mente diz: eu só quero ajudar, mas o corpo já mostra o cansaço de quem se doa além do que é saudável. A verdade é que nem toda bondade é sagrada quando custa sua alma. A sabedoria antiga já alertava sobre isso. Em Provérbios está escrito: o que se associa com tolos sofre dano. A mensagem não fala de rejeição, mas de discernimento. Há pessoas e situações que sugam sua energia vital sob o disfarce de necessidade. O problema não é amar, é não saber até onde o amor pode ir sem se transformar em autodestruição. Quando você tenta salvar quem não quer ser salvo, acaba se afogando junto. O relacionamento tóxico é sorrateiro. Ele se disfarça de carinho, de missão, de compaixão. Mas no fundo, o que o sustenta é o medo de estar só. Você suporta o que te fere porque acredita que o amor precisa do sacrifício. E assim, em nome do fazer por bem, você vai se afastando do próprio bem. Prosperidade e desequilíbrio não coexistem. Onde há esgotamento constante, não há espaço para o florescimento. Permitir manipulações é abrir mão da própria luz. O outro não é seu projeto. Você pode inspirar, apoiar, orientar, mas não pode carregar nos ombros a escolha que pertence a ele. Amar é caminhar junto, não arrastar. O verdadeiro cuidado respeita o limite entre ajudar e anular-se. Quando você ultrapassa esse limite, o amor vira peso.
o vínculo vira dependência e a alma começa a murchar. Remover silenciosamente esses vínculos não é abandono, é libertação. É compreender que o amor não exige dor contínua, é dizer, eu posso cuidar sem me destruir. É escolher relações onde o crescimento é mútuo, o apoio é leve e o silêncio é tranquilo. Prosperar é também aprender a se afastar quando o ambiente intoxica o espírito. Porque o solo onde há veneno não floresce, mas o solo limpo, esse sim, dá frutos de paz, reciprocidade e abundância. Vivemos em uma era em que o fazer substituiu o ser, onde a medida do valor de alguém está no quanto ela produz, acumula ou conquista. E sem perceber, muitos se tornaram escravos da própria eficiência. Trabalham sem pausa, planejam sem descanso, sonham sem sossego. É como se a alma tivesse sido empurrada para o fundo de um relógio, vivendo aprisionada no tic-tac das exigências. Mas a prosperidade não nasce da pressa, ela nasce da presença. A dor silenciosa dessa crença é sentir-se sempre em dívida. Mesmo quando faz muito, você sente que poderia fazer mais. Mesmo quando conquista algo, o prazer dura pouco, porque a mente já pergunta, e agora? Essa fome insaciável de produtividade é uma fuga, uma tentativa de silenciar o medo de parar e se escutar. Há quem se ocupe tanto que se esquece de existir. E no fim, confundem movimento com progresso, intensidade com sentido. A filosofia estoica nos ensina que quem não sabe para onde vai, nenhum vento é favorável. Quando o mais se torna o objetivo, o caminho perde a direção. Você trabalha mais, estuda mais, se esforça mais, mas sente menos. A prosperidade, que deveria ser expansão, vira cansaço. Porque prosperar não é acumular tarefas, é alinhar ações ao propósito. O excesso é o disfarce elegante do desequilíbrio. E o corpo sábio sempre tenta avisar. Ele pede pausa, pede silêncio, pede respiração. Pense nas árvores, elas não florescem o tempo todo. Há estações de recolhimento, de pausa, de repouso. Mas no mundo moderno, a pausa é vista como fracasso. Então as pessoas florescem à força, até que a raiz se cansa. Prosperar exige entender o ritmo natural das coisas. O seu ritmo. Não é o volume do trabalho que te faz crescer, mas o sentido do que você entrega. Remover a crença de que mais é sempre melhor é um retorno ao essencial. É compreender que há sabedoria no descanso, riqueza na pausa e força na quietude. É escolher fazer menos, mas com alma. Trabalhar menos, mas com sentido. Produzir menos, mas com verdade. O jardim da vida não precisa de infinitas sementes jogadas às pressas. Precisa apenas das certas, plantadas com consciência. O mais cega, o suficiente ilumina. E é nesse espaço calmo entre um gesto e outro que a prosperidade encontra lugar para florescer. Há dores que não passam porque não são deixadas ir. Histórias antigas, lembranças, culpas, palavras que ficaram presas no tempo e continuam ecoando dentro de você. Mesmo quando a vida tenta seguir, algo a puxa para trás. Um fio invisível que te prende a lugares e pessoas que já não existem. E você insiste em olhar para trás, esperando que o que doeu finalmente se explique. Mas o passado não muda, apenas se repete quando não é aceito. A alma carrega o que a mente não solta. Muitos dizem já superei, mas continuam revivendo as cenas, relembrando os erros, ensaiando respostas que nunca foram ditas. É como carregar uma mala cheia de pedras tentando atravessar um rio. O corpo se curva, a energia se esgota e o caminho parece impossível. E ainda assim, há medo de deixar a mala na margem, medo de perder parte da própria história. Mas você não perde o que foi, apenas se liberta do peso de carregar o que já terminou. A Bíblia diz: lança sobre o Senhor o teu cuidado, e Ele te sustentará. Essa sabedoria antiga fala sobre confiança, sobre permitir que aquilo que não cabe mais seja entregue à vida. Porque há feridas que não se curam com o tempo, mas com a decisão de deixá-las descansar. Lembrar não é problema, reviver é. E toda vez que você volta ao passado com dor, reabre o que já estava cicatrizando.
Estudos mostram que a mente humana tende a revisitar memórias negativas cerca de 65% mais vezes do que as positivas. Isso explica por que o sofrimento se repete. O cérebro busca coerência, quer resolver o que não entende. Mas há coisas que não se resolvem com explicação, apenas com entrega. E a entrega é silenciosa. É olhar para a lembrança e dizer: você existiu, me ensinou e agora eu te deixo ir. Esse gesto simples muda tudo, porque devolve o poder ao presente. Remover o medo de dizer adeus ao passado é um ato de fé em si mesmo. É confiar que, sem a bagagem da dor, você pode caminhar mais leve. É reconhecer que o que foi já cumpriu sua função e o que será precisa de espaço para nascer. O jardineiro não segura folhas secas, ele as deixa cair. Assim a árvore renova sua força, assim a alma renasce em silêncio. E quando o passado finalmente se aquieta, o futuro encontra caminho para florescer. Há uma ilusão profundamente enraizada em nossa mente, a de que, se planejarmos o suficiente, se previrmos cada detalhe, nada fugirá do controle. Passamos a vida tentando prever o imprevisível, controlar o incerto, segurar com as mãos o que pertence ao fluxo da existência. Mas a vida não se curva às nossas tentativas de domínio, e quanto mais tentamos controlá-la, mais ela escapa. É nesse esforço contínuo que nasce a ansiedade, a dor de quem quer segurança em um mundo que respira mudança. Epicteto ensinava: o que está em nosso poder é a escolha, não o resultado. Essa frase carrega a essência da liberdade. O resultado pertence à vida, mas o modo como caminhamos até ele pertence a nós. O desejo de controle nasce do medo. Medo de perder, de falhar, de não ser capaz de suportar o que vier. E assim, ao tentar dominar o futuro, nos afastamos do presente. Criamos uma tensão interna que rouba a leveza dos gestos e a paz dos dias. Prosperidade não é rigidez, é confiança. O controle é uma armadilha disfarçada de segurança. Você acredita que está evitando o caos, mas na verdade está impedindo o movimento natural da vida. Porque o imprevisto não é inimigo, é parte do aprendizado. Cada situação fora do planejado traz uma lição que a perfeição jamais ensinaria. Quem vive preso ao controle tenta viver sem vulnerabilidade, mas é justamente a vulnerabilidade que permite a conexão, o crescimento e a verdadeira abundância. Há uma serenidade que só nasce quando você aceita que não pode controlar tudo. Quando entende que sua tarefa é fazer o melhor possível e depois soltar. É o equilíbrio entre intenção e entrega. Agir com consciência, mas sem apego. Trabalhar com foco, mas aceitar o resultado com gratidão, mesmo que não seja o esperado. A sabedoria está em permanecer firme no que depende de você e em paz com o que não depende. Remover o desejo de controle absoluto é abrir espaço para que a vida surpreenda. É substituir a rigidez da exigência pela leveza da confiança. É saber que a prosperidade não é o fruto de um plano perfeito, mas de uma mente tranquila o bastante para ouvir a direção certa. Quando você aprende a soltar, descobre que o universo não está contra você. Apenas espera que você liberte o espaço que o controle ocupa para que a fluidez volte a entrar. Há uma voz que fala em silêncio dentro de muitas pessoas, uma voz tão constante que quase passa despercebida. Ela sussurra frases como: isso não é para mim, eu não mereço tanto, as coisas boas não duram. É uma voz antiga, formada por memórias de rejeição, escassez e medo. E quanto mais ela fala, mais o corpo acredita, mais a alma se contrai, mais a prosperidade se afasta. Não porque ela não exista, mas porque você não se permite recebê-la. A mente humana é moldável, e cada pensamento é uma semente. Se a semente é dúvida, o fruto será limitação. Se a semente é culpa, o fruto será medo. As crenças limitantes não são castigos, são hábitos mentais que se repetem até se tornarem verdades. A psicologia mostra que o cérebro se acostuma a padrões, mesmo que eles causem dor, porque o conhecido parece mais seguro que o novo. E assim, a pessoa vive se sabotando, acreditando que está apenas sendo realista.
Epicteto dizia: o que perturba o homem não são as coisas, mas a opinião que ele tem sobre as coisas. Essa é a raiz da autossabotagem. Não é o mundo que te impede de prosperar, é o modo como você se enxerga dentro dele. Se você acredita que precisa lutar para merecer tudo, viverá em guerra. Se acredita que a abundância é para poucos, se manterá pequeno. A vida responde à vibração do merecimento, não ao discurso da escassez. A prosperidade começa quando você muda o modo como fala consigo, quando as palavras internas passam de punição para permissão, quando o pensamento deixa de ser não posso e se torna estou aprendendo a receber. Esse não é um exercício de otimismo ingênuo, é uma reeducação emocional. Você está treinando sua mente para reconhecer o que já está disponível, mas que o medo impedia de ver. Porque a abundância não é algo a ser conquistado, é algo a ser reconhecido. Remover o diálogo interno que menospreza a prosperidade é um gesto de amor próprio. É parar de brigar com o bem e começar a acolhê-lo. É declarar em silêncio: eu me abro para o que me faz bem, sem culpa, sem medo, sem resistência. A partir desse ponto, o universo começa a responder de outra forma, porque quando a mente se aquieta e o coração se expande, o fluxo natural da vida volta a correr. Prosperidade é sintonia, e o primeiro som dessa sintonia é o tom com que você fala consigo mesmo. Há momentos em que você sente que algo dentro de si se cala quando não deveria. Situações em que seus valores são feridos, suas fronteiras ultrapassadas, mas por medo de conflito, você se recolhe. Fica em silêncio. E esse silêncio parece paz por fora, mas por dentro é corrosão. É um tipo de anestesia que impede a alma de respirar. Toda vez que você permite o desrespeito em nome da harmonia, o que morre não é o vínculo, é a sua integridade. O livro de Tiago ensina que a fé sem obras é morta. Essa frase não fala apenas da ação exterior, mas da coerência interna. Não basta saber o que é certo. É preciso agir de acordo com o que se sabe. Quando você se cala diante da própria verdade, está negando sua fé em si mesmo. O silêncio, nesses casos, não é sabedoria, é medo travestido de serenidade. Prosperidade e omissão não convivem, porque onde há omissão, há perda de energia vital. Durante anos, muitos aprenderam que é melhor evitar conflitos, e essa crença os tornou dóceis, mas cansados. Tornou-os cordiais, mas vazios. Evitar o confronto externo gerou um confronto interno contínuo. A alma grita por coerência, enquanto o ego insiste em manter as aparências. E quanto mais você se trai, mais distante fica da abundância, porque a prosperidade é filha da verdade e não da conveniência. Há maneiras serenas de se posicionar sem se ferir, sem ferir o outro, sem ruído. Você pode escrever, pode expressar, pode colocar limites em silêncio, mas precisa agir. Quando define o que aceita e o que não aceita, você restabelece a ordem interna. E é nesse momento que o respeito próprio floresce. O limite não é muro, é filtro. Ele permite que o que é bom entre e impede que o que corrói permaneça. Remover o silêncio diante da injustiça interna é reconectar-se à sua própria voz. É escolher viver em coerência com o que acredita, mesmo que em silêncio, mesmo que com medo. É um ato de libertação profunda, porque devolve a você o poder que havia sido entregue ao medo. E quando você volta a se escutar, a prosperidade volta a se aproximar, porque a abundância reconhece a autenticidade. Onde há verdade, há força. Onde há força, há fluxo. E onde há fluxo, a vida floresce. Ao longo desta jornada, removemos 10 raízes que, em silêncio, drenavam sua energia vital e obscureciam o caminho da prosperidade. E se você chegou até aqui, talvez já tenha percebido. Prosperar não é acumular, é purificar. Não é correr mais rápido, é caminhar com leveza. Tudo o que você eliminou, a autocrítica, o sim automático, a dependência da aprovação, a procrastinação, os vínculos tóxicos, o excesso de fazer, o apego ao passado, o desejo de controle, o diálogo limitante e o silêncio diante da injustiça, eram apenas formas antigas de tentar sobreviver.
Agora, o que começa é um tempo novo, um tempo de viver. A sabedoria bíblica e filosófica se unem em um mesmo convite. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, lançando fora todo o peso. Ensina Hebreus. E Epicteto complementa: lembre-se do que está sob seu controle e do que não está. Essas duas verdades unidas são a base da liberdade interior. Você não precisa controlar o que está fora, apenas cuidar do que está dentro. E quando o dentro se organiza, o fora responde. Prosperidade é a harmonia entre o visível e o invisível, entre ação e silêncio, entre fé e entrega. Agora, imagine-se daqui a 3 meses. Imagine-se com menos peso nos ombros, com o coração mais tranquilo, com a mente mais clara. Imagine acordar sem pressa, sentindo que cada passo tem sentido. Esse é o retrato da verdadeira prosperidade. Não uma vida sem desafios, mas uma vida onde os desafios não te roubam a paz. Onde há mais espaço para a gratidão, mais espaço para o amor, mais espaço para o fluxo natural das coisas. Porque o que antes te prendia já não tem poder, e o que antes te cansava já não te define. Remover silenciosamente não foi um gesto de ruptura, foi um gesto de amor. Amor por si mesmo, por seu caminho, por sua alma. É assim que a vida se transforma. Não com gritos, mas com decisões calmas. Não com revoluções, mas com mudanças suaves e contínuas. Prosperidade não é um prêmio, é um estado de coerência. E cada vez que você escolhe agir em harmonia com o que acredita, ela se manifesta em sua mente, em suas relações, em seu corpo, em sua realidade. Pense no jardineiro que, ao amanhecer, caminha em silêncio pelo terreno. Ele não força o crescimento, apenas arranca com cuidado as raízes que sufocam. E quando ninguém está vendo, o jardim começa a florescer. Assim é com a alma. A vida boa não surge do barulho, mas do espaço que você cria quando decide se limpar por dentro. Escreva nos comentários: eu limpo meu jardim interno e abro espaço para que a prosperidade floresça. Leia também as palavras de quem caminha ao seu lado, a força em quem busca crescer em silêncio. E lembre-se, o que é silencioso é duradouro, e o que é puro sempre floresce.